Pedro, nesse vídeo nós vamos falar sobre gratidão, sobre aquelas pessoas que o senhor não esquece, o senhor nunca esqueceu, foram pessoas que ajudaram você ao longo da sua carreira. Independente de ter sido essas pessoas terem sido ligadas ao futebol, não. Eu tenho aqui uma lista, né, que você mesmo me passou, eu vou começar por elas e depois o senhor vai dando continuidade. A primeira pessoa que o senhor citou foi o Tião Honório, que foi o seu primeiro técnico. Conte aí por que o senhor agradece a ele? Por que ele está nessa lista? Quando eu jogava no infantil, na minha dificuldade financeira para comprar um par de chuteira, ele comprou chuteira, me deu de presente e falou, segue em frente. Que bom. Primeira professora, Dona Áurea, do Grupo Escolar Jovelino Rabelo. Foi a que me alfabetizou e que quando o meu pai faleceu, que ela ficou sabendo, na primeira aula que eu cheguei na sala de aula, ela os alunos todos ficaram de pé e ela falou muitas palavras sobre a falta de um pai e de uma mãe. Dona Célia. Também era uma ótima professora e que a gente tinha muito carinho por ela também, tanto eu como a Lúcia também, minha irmã, que nós somos alunos dela. E é do mesmo grupo escolar? Sim, Jovelino Rabelo. Na lista temos o Wilson Piazza. O Wilson Piazza, todas as vezes que ele é presidente da FAAP, que ajuda muito a AGAP do Estado de Goiás, ele lembra de um passado, quando ele estava no Renascença de Belo Horizonte, antes de ir para o Cruzeiro. Quando ele lembra dele, ele fala, eu fiz um gol em você, 1-1. O Renascença, se empatasse, se perdesse o jogo, ia ser rebaixado. E esse jogo foi 1-1, você pegando tudo, mas eu fiz o gol do empate e que salvou o Renascença. Então, sempre, e depois, posteriormente, nós enfrentamos outras vezes também, ele no Cruzeiro e eu no Uberaba Esporte. Quer dizer, foi uma pessoa e já várias vezes que ele veio aqui no estado de Goiás, melhor dizendo, em Goiânia, que ele veio pegar a escritura da sede da AGAP, e foi um cara que todos os lugares que ele andava em Goiânia, todo mundo queria estar perto dele, que ele era um cara sensacional, ele é um cara sensacional, é presidente da AGAP lá de Minas Gerais, é um cara que lutou muito pelos jogadores de futebol do Brasil, não só de Minas Gerais e de Goiás, como também de todo o Brasil. Ele foi um cara lutador e continua lutando até hoje para que o jogador de futebol seja uma pessoa mais feliz e que tenha também uma profissão, que os familiares que não faltem nada aos familiares, que as esposas dos ex-jogadores de futebol, que na época a gente não tinha essa de ficar milionário como é hoje, mas que a gente pudesse ter um seguimento normal na vida, após o futebol. Senhor Isaías, o famoso dono da sapataria. Isaías, ele me ajudou muito em relação à religião. Ele existia, na época, uma entidade religiosa, chamava... era uma instituição de São Vicente de Paulo, então, que auxiliava aqueles menos favorecidos, que passavam necessidades. Ele me ensinou como que o nosso procedimento em relação a uma pessoa menos favorecida, e a gente ia na casa das pessoas, fazia um donativo, recolhia na rua, ou melhor, nas ruas, nos armazéns, alguma coisa, um alimento e tal, para levar para aquela pessoa menos favorecida. Ele me ensinou muito em relação à religião. Geraldo Grilo. Foi irmão do Isaías, que foi o último proprietário de uma sapataria que eu conheci antes de ir para a Bebida Naná. Dr. João Bicalho e a sua esposa, doutora Aparecida. Olha, este senhor, quando
na falta do meu pai, a minha mãe de criação foi ser governanta da casa desse senhor em Belo Horizonte. E ele era um cara muito humano, que eu estou falando era porque hoje ele não está mais entre nós. E tem uma passagem minha com o doutor João Bicari interessante, que eu ia sempre em Belo Horizonte, na casa da minha mãe, a minha mãe na casa dele, era conselheiro do Atlético Mineiro e era também delegado da Federação Mineira de Futebol. Um jogo, Uberaba Esporte e Atlético Mineiro no Mineirão, o Mineirão lotado, porque naquela época não tinha televisão, quando eu fui assinar a súmula, ele olhou para mim assim, eu nem olhei na cara dele, ele era conselheiro do Atlético, e eu jogando contra o time dele. Esse jogo foi 1-1. Quando terminou o jogo, como Uberaba na época não tinha asfalto de Uberaba lá para Belo Horizonte, então eu pedi uma dispensa de 2 dias para ficar em Belo Horizonte. E fui passear na casa para ver minha mãe de criação, Dona Altina. Quando eu cheguei lá na casa, ele chegou, ele fumava aquele cigarro famoso, paeiro, ele fazia um cigarro olhando para mim, olhando para a Dona Titina, e fazia, Dona Titina, esse garoto tinha tudo para ser um bandido. E hoje, ele no estádio cheio e proporcionando a alegria de várias pessoas em Belo Horizonte. João Cid, da imprensa. João Cid, um amigo, ele era da PR-5 de Uberaba, que além de ser um repórter, ele era imparcial. Ele era um cara que ajudava muito os jogadores do Uberaba, não só do Uberaba, mas do Independente, do Nacional de Uberaba. Era um cara muito amigo. E a gente tinha um apreço muito grande por ele como profissional. Dr. Mauro Guerra Terra. Esse era um médico conselheiro do Uberaba Esporte, fazia parte também da diretoria do Uberaba. Ele era neurocirurgião, que ele era... A gente sempre brincava. Às vezes ele chegava o último coletivo do Uberaba Esporte era na sexta-feira. Ele chegava lá mais cedo e camisa branca, calça branca, sapato sujo de sangue. Ele falava, vamos apostar ali, vamos bater 5 pênaltis e você não vai pegar nenhum. A gente tinha alegria. Ele me proporcionava muita alegria. Dr. Mauro Guerra Terra. Além de que era um dos melhores médicos do Brasil. Bom, essas são as pessoas, algumas das pessoas que o senhor agradece. E nós vamos fazer um outro vídeo, porque a lista é enorme. A gente vai lembrando de algumas outras pessoas também. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez.